Olá, meu povo, como é que vocês estão? Surtando? Metade do semestre a gente já tá como, né? Só o pó da raviola. Eu já tô aqui pensando, tem 2 provas da semana, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a aula sim. A gente vai continuar esse conteúdo. Não surtem ainda, eu sei que tá vindo bastante coisa agora. E tente aumentar as informações. Então, vocês vão ter várias sínteses para ter que lidar agora, vários mecanismos. Mas não fiquem desesperados. Cada mecanismo tem uma preferência para ocorrer, dependendo da substância que você vai utilizar de reagente. E aí vai ficar fácil entender, né? Qualquer coisa, eu tô aqui, galera. Vou tentar ajudar vocês no máximo. Eu falo, tô aqui como se fosse a garantia de que fosse funcionar o negócio, mas, né? O orgânico ainda não é meu forte. Então, vamos lá. Eu vou tirar minha carinha para focarem aqui na apresentação, certo? Vamos começar. Então, continuando sobre substâncias carboniladas 2, porque é da classe 2, a gente vai falar sobre a aula 5, a parte 2. Por que a parte 2? Porque é para continuar a primeira aula que a gente falou disso que era da aula 4, certo? Então, vamos lá. A bibliografia continua a mesma, nossa maravilhosa Paula Bruce. A Paula Bruce, gente, usem sem dó. Por quê? Se vocês forem olhar a sequência didática dos assuntos que a Paula Bruce fala, é a ordem que a professora está dando aula para vocês. A diferença é que a professora não cita tudo que ela fala no livro, tem certas sínteses que não são, que ela não passa, elas passam as sínteses mais importantes e os mecanismos mais básicos para que a gente entenda os outros, né? Quem vai se aprofundar em orgânica pode seguir esse caminho. Mas é na ordem do que está na Paula Bruce. Então, tipo assim, se você pegar um capítulo lá, se você ficar das 2, vocês vão ver que a ordem que ela vai passar é a ordem que ela está passando das aulas. Então, tranquilinho de pegar, viu? E é as mesmas imagens que vocês veem no slide da Shirley, é as mesmas imagens do livro da Paula Bruce, então acho que fica até mais fácil a gente associar. Então, vamos seguir. Bom, qual que é o primeiro passo dessa aula 5? Ela vai falar sobre as substâncias carbonadas da classe 2. Não se esqueçam, são quais? Aldeídos e cetonas. Então, a gente está falando de aldeídos e cetonas. Primeiro, a gente vai falar de quê? Reações com oxigênio nucleofílico, ou seja, o nosso ataque vai vir do oxigênio nucleofílico. Detalhe importante, né, gente? Nós estamos falando de substâncias da classe 2. Qual que é o ponto diferencial aqui? As reações são de quê, meus amores? De adição. Então, não são mais substituições, né? Tem adição e adição e eliminação, dependendo da situação que a gente for fazer, mas é adição. Foquem nisso. Então, vamos lá. Quando a gente vai ter certas reações com oxigênio nucleofílico das substâncias carboniladas, a adição de água, ou seja, uma hidratação, forma um hidrato. Engraçado, mas forma um hidrato. E aí, quando a gente pensa, o hidrato é uma molécula com 2 grupos OH no mesmo carbono. Então, ela falou isso na aula para vocês, ó, aqui, ó, 2 grupos OH ligados ao mesmo carbono. Os hidratos geralmente são instáveis, ou seja, eles são bem reativos, né? O que mais? A gente tem a água como um nucleófilo fraco, então, se é um nucleófilo fraco, significa que a reação ela não tende muito a ocorrer. E por ela ser também um nucleófilo fraco, as reações elas não possuem bons rendimentos. Por quê? Porque a gente tem os aldeídos de cetonas que não são muito reativos. A gente lembra que os reativos são da classe 1, os aldeídos de acila e os anidridos, e a gente tem substâncias menos reativas, ainda mais o nucleófilo fraco. Quais são as chances de acontecer esse tipo de reação? Se acontecer, é bem pouco. Então, tem que ter isso em mente. Aqui tem uma imagem como exemplo de uma reação para formar um hidrato. Então, a gente tem a carbonila, né, representada aqui por uma cetona. A gente tem a água como nucleófilo e o produto final, 2 hidroxilas ligadas aqui. Essa terminação diol, esse nome, né, diol germinal hidrato, esse diol é de, de hidroxila, né, 2 hidroxilas. O ol é de álcool, porque a gente sabe que a nomenclatura de álcool é ol no final. Geminal é porque está ligado ao carbono principal que a gente trabalha na molécula. Hidrato, então diol, geminal, hidrato. E aí aqui a gente tem um mecanismo que eu coloquei para a formação de um hidrato. Só que tem um detalhe legal aqui, ó, catalisada por ácido. Por quê? A gente viu água no nucleófilo fraco. Essas reações não possuem bons rendimentos, os hidratos geralmente são estáveis, os aldeídos e cetonas não são muito reativos, tem condição demais para não ocorrer essa reação. Então, você catalisa ela com ácido, por quê? Por que catalisar? A gente tem um ácido aqui, ó. Qual que é o ácido que a gente está usando aqui? O H3O+, né? O íon hidrônio. O que que ele vai fazer? O íon hidrônio ele vai atuar protonando o oxigênio da carbonila, porque aí você deixa essa região mais positiva, que favorece o ataque nucleofílico. Lembra, nucleófilos se atraem por cargas positivas. Então, você protona ela, não esqueçam ó, das etapas que é importante do mecanismo na prova, ó. O oxigênio ataca o hidrogênio, né? Essa ligação
do hidrogênio com o restante da molécula é desfeita, e essa carga da ligação, que são os elétrons da ligação, voltam para o oxigênio. Aí nós temos aqui um exemplo que é um aldeído, certo? Feita essa etapa, o que vai acontecer? A gente está com a protonada carga positiva, agora o nucleófilo, que é a água, consegue fazer o ataque. Ele ataca a nossa carbonila, e ao atacar, ele desfaz a dupla ligação. Pronto, a gente já tem uma hidroxila formada, e agora a gente tem aqui na ponta a água. Se a gente parar por aqui na reação, vai dar ruim. Por quê? Porque como a água aqui está pronta, praticamente, é muito fácil esse grupo sair. Então, a gente teria uma reação de substituição e voltaria para o produto inicial, né? Saltaria com a hidroxila aqui. O que acontece nesse caso? Então, a gente tem no meio base. Por quê? Lembra que o íon que a gente usou como ácido era o hidrônio? Então, H3O+, a gente tirou para protonar o oxigênio, o hidrogênio. Então, ele ficou com H2O. E aí, a própria água, ela vai e protona, atacando esse hidrogênio dessa hidroxila que está ligada a esse carbono. Até porque, o ácido é um catalisador, ele é restaurado no final. Então, ele não vai participar, né, ativamente da reação. Aí ele protona, tira esse hidrogênio, pronto. O resultado final, nós temos as duas hidroxilas ligadas ao carbono, um hidrato e o íon hidrônio, o nosso ácido restaurado. Reparem que aqui tem certas porcentagens. O que quer dizer essas porcentagens? O rendimento da reação. Lembra que o rendimento aqui não é bom? Então, esse tipo de reação, ela não é muito favorável de acontecer. Então, a gente tem uma proporção de 42% do reagente e 58% do produto. Então, é quase meio a meio, se você for olhar, né? Então, a gente tem um favorecimento para a formação de produtos, né? Que ele está deslocado para a formação de produtos, mas é bem pouco, tá? Então, é isso que a gente vai falar das reações não possuir um bom rendimento. Bons rendimentos são acima de 60% ou 70%, se eu não me engano. 70%, se eu não me engano, tá? Então, vamos continuar. Ah, e uma curiosidade legal. A gente está falando de hidrato, carboidrato. A galera tá fazendo bioquímica, tipo eu, né? Vem daí, gente. Então, continuando. Agora, a professora lembra um pouquinho na aula sobre espontaneidade cinética, falando da constante de equilíbrio, porque ela é um ponto importante. Se a gente está falando de rendimento de reação, nossas setas aqui, ó, são setas de equilíbrio. Obviamente, nós vamos falar do K. Quando o K é próximo de 1, o rendimento dos produtos e reagentes é quase meio a meio. Então, aqui, ó, foi quase meio a meio. Se eu passar os 8% para cá, dá 50-50. Então, esse K está muito próximo do valor de 1. Então, lembra desse ponto. Quanto maior o K, maior é o rendimento do produto. Então, se a gente tem aquela classificação assim, ó, o K tem que estar para ser rendimento do produto, né? Ele tem que ser maior que 1, né? E ele tem que ser, e menor que 1, o K, ele vai ser, aqui vai ser para produto, né? Não, aqui tá menor, eu coloquei ao contrário, desculpa. Eu desenhei, a cabeça foi 1, o desenho foi outro. Vamos lá. Aqui na verdade é reagente, né, que é menor que 1, e aqui o rendimento para produto, tá? Então, se ele for igual a 1, vai ser meio a meio, não importa, vai estar no equilíbrio. Se ele estiver deslocado para menor que 1, valores negativos, né, valores abaixo de 1, de 0 e valores negativos, a gente tem favorecimento da formação de reagente, ao contrário, a maior que 1, favorecimento da formação de produto. O K, ele também depende das estabilidades relativas dos reagentes e dos produtos. Então, reagentes mais estáveis reagem menos, produtos mais estáveis tendem a ser formados. Logo, a ordem de estabilidade é definida como o inverso da de reatividade. Então, quanto mais estável um composto é, menos reativo ele é. Porque se ele é estável, ele não tende a procurar a reagir, porque reagir ele pode desestabilizar, ele já está tranquilo ali, entenderam? Então tem que lembrar dessa relação. Continuando, agora a gente vai ver o quê? A adição de um álcool a um aldeído a uma acetona. Então aqui eu trouxe dois exemplos, esse primeiro, essas imagens são da Paula Bruce, esse primeiro de um aldeído e esse segundo de uma acetona. Deixa eu ver se eu coloquei. Coloquei o mecanismo. Então, vamos lá, o aldeído aqui simples, né, um formaldeído. Ó, o álcool que a gente tem é o metanol, catalisado por ácido. O que vocês lembram lá, né? Não são reações muito favorecidas, então a gente catalisa com ácido. O ácido faz o quê? Protona o oxigênio da carbonila, então a gente começa, né, com o ataque do oxigênio para cá, certo? Fica positivo, depois isso daqui consegue atacar o carbono, né?
E aí a gente tem no final isso daqui. Essas terminações ela pode ter citado para vocês, né? Aldeído, M-acetal é quando tá nessa situação, aqui tem um álcool, aqui o outro. Depois você coloca mais uma etapa com um álcool em excesso, e o catalisador, é claro, você tem um acetal, que é onde você tem as duas posições. Aqui é uma reação, gente, de adição e eliminação. Tava falando, ó. Quando você tem o álcool em excesso, o que que vai acontecer? Ah, esse oxigênio, ele pode querer... Desculpa. Eu vou mostrar o mecanismo na sua frente, acho que é melhor explicar, porque senão eu vou ter que rabiscar muito aqui. Mas, enfim, no final você vai ter uma reação de adição e eliminação, porque você tirou esse hidroxila e você colocou aqui, ó, o CH3, que é o derivado do álcool, que é o metanol, mais a formação de água. Vou ver se você explicar mais ou menos aqui. É porque você vai protonar novamente essa água aqui, e aí você vai ficar OH mais H mais aqui. E aí o que que vai acontecer? Vai favorecer que esse nucleófilo ataque o oxigênio e ele expulsa essa hidroxila. Hidroxila não, que ela vai estar com outro H aqui, né? Expulsa a água vai sair. Então você vai desidratar essa reação. A acetona é o mesmo princípio. Você tem o metanol também, o catalisador, que é o ácido. Você vai ter o M-cetal, aqui a diferença é o A, né? O M-cetal, que é essa estrutura aqui onde está a hidroxila e o derivado do álcool. Depois, com o álcool em excesso e o catalisador, você vai ter também uma reação de adição e eliminação. E aí você vai ter o cetal, certo? E água como um produto. Aqui tem um mecanismo, acho que fica bem mais fácil explicado, que eu vou buscar um monte de coisa lá. Então, esse é o mecanismo para a formação do acetal-acetal, lembre que é a mesma coisa, acetal para aldeído, cetal para acetona, catalisada por o ácido. Então, o ácido vem aqui, lembre que isso é uma representação genérica que vocês podem usar. O ácido vem, o oxigênio ataca o hidrogênio dele, então ele protona. A carga que estava fazendo a ligação entre o H e o B se desfaz e vai para o B, então ele vai ficar B- no final, né? Não esqueça disso. Feito isso, você está protonado com a carga positiva, a hidroxila, o oxigênio nucleofílico aqui, lembra, a gente está falando de oxigênio nucleofílico, ataca a carbonila, essa dupla ligação com a hidroxila se abre, a carga vem para o oxigênio, então nós temos esse resultado. Parou por aqui? Não. Se a gente deixar assim, né, com esse hidrogênio aqui, vai acontecer que essa parte da molécula vai acabar saindo porque ela é mais fácil de ser retirada, tá positiva a carga. Então, a base que a gente tem no meio, lembra que a gente estava mexendo com o catalisador e no final ficou B-? Essa base que a gente tem no meio vem, tira o hidrogênio. Estava ligado aqui no metanol, e aí essa carga sobe para o oxigênio e a gente tem o M-acetal, que é o modelo que está híbrido aqui, ó. A gente tem tanto álcool numa posição, que é a hidroxila, quanto, né? Desculpa, a gente tem tanto a hidroxila quanto o álcool junto. Aí, novamente, como você está com excesso de metanol e excesso de catalisador, novamente essa hidroxila, porque essa carga do oxigênio é bem negativa, ela protona, né? A gente tem a repetição daqui, ela protonando, ó, todas as reações em equilíbrio, estão vendo? A seta é reversível, dá para você voltar todos esses processos. Ela protonando, o que acontece? É muito fácil, aqui está formando a molécula de água, então é muito fácil essa molécula sair, né? Então, essa carga da ligação sai com ela, e a gente tem aqui, ó, novamente a formação de uma carbonila, certo? Essa carbonila, então, ela está com a carga positivada, certo? Porque aqui, ó, a carga do oxigênio refaz a dupla a partir do momento que sai isso daqui. O álcool novamente ataca, tem o mesmo processo, tá lá com o hidrogênio, a gente desprotona ele, pronto. A gente tem a restauração do catalisador e a formação do cetal, onde tem o álcool nessa posição e o álcool nessa posição. Então, né, a gente tem os dois ligados ao carbono. Acostumem-se agora, porque nessas reações de aldeído e cetona, geralmente a gente vai sempre usar as setas de equilíbrio, porque todas essas reações são reversíveis. Por quê? Porque não passam de protonação e desprotonação. Protonação e desprotonação. E aí, por exemplo, quando você protona uma hidroxila, ela forma água. É fácil você protonar e desprotonar ela, entendeu? Então, como não são substâncias, o álcool também, como não são substâncias muito fortes, no quesito de reatividade, elas vão ser fáceis de protonar e desprotonar. Então, se você, por exemplo, aqui nessa reação, se você simplesmente, se você não protonasse aqui, você protonasse o álcool de novo, ele ia sair e você voltava para essa molécula. Então, tenham isso em mente já. Importante, gente, o acetal ou cetal, acetal de aldeído e cetal de acetona, certo? Eles podem ser convertidos novamente a aldeído e cetona em soluções aquosa ácida, que foi o que eu falei, prestem atenção nas setas. Então,
Se tiver uma solução ali, você tinha lá o álcool e o catalisador. Se tivesse água naquele meio em excesso, né? Além dos produtos, aqui a gente tinha produtos formados como água, né? A gente tem a água se formando cadê? Aqui, né? Mas a gente tem como um produto. Se você, no caso, tiver mais água no meio antes, não só como produto, mas como reagente, você pode voltar, porque eu falei, são reações de protonação e desprotonação. Então, se tiver água lá, eu poderia, por exemplo, ter protonado mais outras coisas, porque você tem mais hidrogênio disponível para reagir. Então, ó, aqui é um exemplo, ó, que a gente tem um etanol, né? Dois etanóis ligados ao carbono, a água em excesso e o ácido. Então, o que que vai acontecer? Você consegue retirar isso daqui. Como? A água vem, né? Tem o ácido no meio, esse daqui protona, esse aqui também protona. E aí, ao protonar fica positivo, na verdade, são, cada um é uma etapa, mas eu fiz dois só para entender. Por exemplo, você protona esse primeiro, ficou positivo, ele vai sair, vai formar aqui a dupla ligação, você vai ter uma carbonila, o oxigênio da água vai fazer o ataque e vai substituir. A mesma coisa vai acontecer do outro lado. Então, nessa situação, a água tem que estar em excesso, então ela vai ter que ser um reagente também, né? Se ela for só produto, vai estar pouco. Então, lembre-se desse detalhe. Agora, um assunto importante, dificinho que vai ser falado, vai ser os grupos de proteção na síntese. Esses grupos de proteção pegou a gente na hora da prova, que eu me lembro. Então, deixa eu falar. Usamos os grupos de proteção para não haver reação nas regiões das moléculas que não são desejadas. Então, vamos supor que você planeja uma síntese orgânica, sei lá, você quer sair, eu vou dar um exemplo genérico, você quer sair do A para formar o B. Mas você tem uma situação na sua molécula A que, por exemplo, tem mais de um lugar nela que pode reagir. Você tem, tipo, uma partícula C e uma partícula D que podem reagir. O que você quer que reaja é a partícula D, que aí você vai formar o seu produto. Mas, se a C for mais reativa que a D, ela também vai reagir. Então, o que que a gente faz? A gente coloca um grupo de proteção que impede que haja reação aqui. Aí acontece a reação onde você quer, depois esse grupo de proteção sai, como se fosse um catalisador, né? Ele sai como um catalisador, é restituído no final, mas não é um catalisador, tá? Ele serve para impedir só a reação. E aí, os grupos cetais quais são esses grupos de proteção? São os grupos cetais e acetais cíclicos. Então, você vai ver cetais de cetona, né? Então, são cetonas cíclicas. Vou dar um exemplo de uma cetona cíclica aqui razoável, ó. Uma cetona cíclica. E, por exemplo, aqui tem um H. E um aldeído cíclico. Então, você vai ter um ciclo aldeído e um ciclo acetona, certo? E aqui, ó, os grupos protetores, eles entram para evitar que os grupos mais reativos de uma molécula reajam com o nucleófilo. Porque se eles são mais reativos, é óbvio que eles vão na frente, né? E aí, aqui eu coloquei... agora da garganta secou. Aqui eu coloquei um exemplinho para vocês verem do livro, ó. Aqui a gente tem uma cetona, certo? Essa cetona, ó, 1,2 etanadiol, é um álcool aqui que a gente tem. Então, como que a gente vai fazer para formar esse grupo protetor? Ó? Tá vendo que aqui tem um álcool? Esse oxigênio aqui, ele é um nucleófilo. Então, ele ataca a carbonila da cetona, certo? E aí a gente tem a formação no ácido, porque você vai protonar, que é óbvio que a cetona não é tão reativa. A gente tem o fechamento dessa cadeia aqui, ó. Conta 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ó. 1, 2, 3, desculpa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos aqui. E esse álcool, ele é o que acaba se fechando. Então, ele protege essa molécula, certo? E aí a gente tem isso com água, claro, porque como você está protonando, a gente vai ter também a formação de água. E aqui é um exemplo de outro, ó, o propanodiol. Esse aqui também é uma acetona cíclica já. Ele também vai proteger. Eu coloquei o mecanismo aqui? Não. Como que vocês... Aqui vocês vão ter que pensar o que para a prova? Que, por exemplo, aqui, ó, você tem dois locais, dois nucleófilos. Então, você tem o hidrogênio da primeira hidroxila e o hidrogênio da segunda hidroxila. Como essa molécula ela é simétrica, porque tem um carbono de cada lado da hidroxila, qualquer um você pode começar o ataque. Então, você vai fazer o primeiro ataque com esse, né? Vai fazer o primeiro ataque aqui, depois de ter protonado, claro, essa molécula. Vai fazer o primeiro ataque aqui, aí você vai ter a formação de um produto mais ou menos assim. Ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui no cantinho. CH3, CH2, C, dupla não, uma só. Tá positivo aqui, tava positivo, né? Aí você vai ter o outro CH2 aqui, CH3.
E você vai ter a ponta do álcool aqui, ó. CH2, CH2, OH. Tá vendo que você ainda pode ter mais um ataque? Como que esse outro ataque vai acontecer? Se isso daqui, como tem ácido em excesso, vai protonar novamente, vai sair como água, que por isso que você tem esse produto de água, vai formar aqui uma dupla ligação, vai ter uma carbonila, então essa outra ponta da molécula ataca aqui. E aí você tem esse fechamento. Então esse grupo protege, entendeu? A da reação. Essa é a ideia dos grupos protetores. Ah, um detalhe, eles ocorrem nas sínteses anteriores, então vocês podem usar grupos protetores em reações como essa, por exemplo, você quer que reaja para formar álcool, né? Mas aí você tem, sei lá, um haleto de acila no meio. Você tá com um grupo ali protetor pronto. Você não vai deixar que o haleto de acila reaja. Então essa é a intenção. Aí, o que que a gente tem dentro dessa ideia? A gente tem, por exemplo, a reação de Wittig. A reação de Wittig é uma coisa que a professora falou que é para formar alcenos, lembra? Alcenos, dupla ligações com carbonos, né? Entre carbonos. Então, a reação de Wittig, ela usa, por exemplo, a ilida de fósforo. Essa é a estrutura básica que você pode representar com as cargas, ou esse daqui, ó. Que a gente tem aquilo do híbrido de ressonância, né? Então, a gente tem aqui, ó, você pode representar a carga solta ou a carga em dupla ligação. Como que a gente pensa que a ilida de fósforo na reação de Wittig, ela é um ponto importante porque ela serve para adicionar cadeias carbônicas. Lembra do reagente de Grignard, que a gente só adicionava nas substâncias carboniladas lá? Aumentava as cadeias carbônicas? A reação de Wittig também é, só que no final, que a gente vai adicionar, são duplas ligas, a gente vai ter formação de alcenos. Então, aqui, ó, como que a gente faz, ó? Vocês estão vendo que aqui a gente tem esses dois carbonos, a carbonila. As reações vão acontecer entre a dupla ligação do oxigênio com a carbonila e essa dupla ligação aqui. Então, a gente tem uma troca, tá vendo, dessas partes da molécula. Essa parte se liga ao carbono carbonílico e o oxigênio se liga à ilida. Então, nós temos esse produto. É a mesma coisa aqui, ó, uma acetona cíclica. A gente tem essa cadeia, essa dupla ligação vai ser trocada com essa daqui, né? E a gente tem esse resultado. Essa reação, ela só ocorre de forma frontal. Por quê? Lembra de movimento de moléculas? Então, se você tem uma dupla ligação, essa estrutura é um pouco rígida, você só consegue girar ela em um plano, dois planos, na verdade, né? E aí, por isso que ela é uma reação frontal, ela vai acontecer de frente um para o outro. Se fosse uma simples ligação, você consegue rotacionar de várias formas. Então, ela é uma ligação, por ser frontal, a gente chama de regioseletiva, porque ela escolhe sempre a reação, ela tem que ter um campo aberto para poder se ligar, né? Se tiver impedimento estérico, ela não vai se ligar. Então, o que que é importante que a professora vai falar da Ilíada, né? Nossa, agora que eu vi que faltou um A aqui, é Ilíada. O que que é importante vocês pensarem na Ilíada? Que a Ilíada, conforme ela é preparada, vocês vão entender como vai ter as cadeias que vocês vão adicionar de carbono. Então, aqui tem um exemplo, ó. Como ocorre essa reação? Essa dupla ligação da carbonila, ela ataca a carga positiva do fósforo, e automaticamente a carga negativa que estava naquele carbono que a gente viu na estrutura da Ilíada, ela ataca também a carbonila. Então é uma reação de cicloadição 2 mais 2 que a gente fala, porque acontece ao mesmo tempo. 2 mais 2 é esse mais esse. Aí eles se ligando, formam esse ciclo aqui que vocês estão vendo ao mesmo tempo. Isso ocorre tudo ao mesmo tempo, porque essa ligação abre, se liga aqui e essa ligação é formada. Feito isso, o que que acontece? O oxigênio solta essa ligação e aqui também ocorre o desprendimento dessa ligação. Aí a gente consegue separar. O oxigênio saiu aqui com o fósforo e a gente teve a adição desse carbono. Depois, essa carga da ligação que ela tinha forma uma dupla. Então, a gente tem esse resultado aqui, um alceno, certo? É isso que é importante a gente pensar das Ilíadas. Aí, por exemplo, se a minha cadeia carbônica aqui está um C6H5, significa que é um ciclo. Lembra, ó, três, ainda tem três ciclos aqui, né? C6H5 é um ciclo hexano. Tem três ciclos hexanos aqui. Dependendo do que você for colocar aqui, você pode adicionar quantas cadeias forem. Tudo vai depender de quanto tem de carbono aqui. E aí você vai saber que vai estar ligado na carbonila, né? O, o, o que você precisa, importante pela dupla ligação, e aí você vai ter os carbonos que você quiser ali, entendeu? A quantidade que você quiser. Então, isso é importante prestar atenção. E por hoje é só. Eu sei que esse assunto parece um pouco confuso, principalmente nos grupos de proteção na síntese. Quando a professora passar a lista 2 para vocês, vocês me avisam, tá? Que essa lista eu tenho resolvida certinho. E aí eu faço um videozinho gravando a resolução, se vocês quiserem. Ou a gente tenta resolver juntos, fica a critério de vocês, marcar uma reunião no final de semana e tentar resolver juntos.
Vejam o que acham melhor. Aí vocês vão entender como é que são os grupos protetores. Mas o que que é importante vocês pensarem? Vai formar ciclos, né? Vai fechar anel. Então, a gente vai ter fechamento e abertura de anéis aqui, tá? Aí a gente vai ter o fechamento do anel só para proteger aquela parte da molécula durante a reação. Depois que terminou a reação, esse grupo vai se abrir e sair, se desligar. É só para isso. E aí tem a reação de Wittig, que é importante, e pronto, certo? Bom, espero que eu tenha ajudado vocês bastante, né? E aí, vocês sabem, né? Se tiver qualquer coisa que vocês precisarem, tô aqui, vocês podem me chamar, viu? Um abração.